Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Hoje, dia 25 de abril de 2022. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas assistirem e ficarem alertas. Vamos às notícias, senhoras e senhores. A primeira notícia é esta. Barroso, Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar processo eleitoral. Ministro não menciona quem orientou as Forças Armadas contra o processo eleitoral. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro já questionou, sem qualquer prova, a segurança das urnas eletrônicas, além de apontar risco de fraude nas eleições. Olha, todo mundo sabe o que o Jair Bolsonaro pensa sobre a eleição deste ano. Não é o que o Bolsonaro pensa das eleições anteriores. O que interessa para o Bolsonaro e o que lhe incomoda não é o processo eleitoral, é este processo eleitoral, é esta visão que ele tem de realidade no momento, aonde as pesquisas mostram que ele vai perder as eleições. Ele foi eleito 6 vezes pela mesma urna eletrônica que ele ataca hoje. Nunca reclamou, nunca entrou com processo contra a urna eletrônica. Faz isso porque quer aí melar o processo eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso disse aquilo que todo mundo sabe, que o Bolsonaro tenta colocar as Forças Armadas contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as eleições esse ano. É mentira? Ele está falando alguma coisa que não seja verdade? Agora, quando ele fala diretamente sobre as Forças Armadas, ele tem que apresentar alguma espécie de, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui. Porque é sabido de todos nós o que o Bolsonaro vem falando. E no dia do Exército, o próprio Paulo Sérgio Nogueira, que é o comandante das Forças Armadas, agora o ministro da Defesa, disse aquilo que está na Constituição, que o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. Ora essa, se o chefe supremo das Forças Armadas vive atacando as eleições, atacando as urnas eletrônicas, o que não dizer daqueles que lhe obedecem? Então, é nesta linha que o ministro Luiz Roberto Barroso falou. Agora vamos ver o vídeo dele e depois eu vou dar a minha opinião sobre essa situação. Vamos ver o que ele disse. Mas não deve passar despercebido que militares profissionais, até agora, o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido. Mas não deve passar despercebido que militares profissionais, admirados e respeitadores da Constituição foram afastados. O general Santos Cruz, um herói brasileiro que combateu no Congo, o general Mainar Santa Rosa, um homem de maior integridade, eu mesmo convivi com ele quando ambos estudamos nos Estados Unidos numa mesma época, um homem corretíssimo. O próprio general Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa, uma pessoa de imensa integridade, grande liderança. Os 3 comandantes das forças, todos foram afastados. Não é comum isso, nunca havia acontecido isso dessa forma. Portanto, é preciso ter atenção para esse retrocesso cucaracha de voltar à tradição latino-americana de botar exército envolvido com política. É uma péssima mistura para a democracia, é uma péssima mistura para as Forças Armadas, e eu tenho fé de que as lideranças militares saberão conter esse risco de contaminação indesejável que levaram à ruína da Venezuela. Aconteceu na Venezuela, jogar as Forças Armadas no varejo da política e contaminá-las com todas as vicissitudes do varejo da política, da corrupção ao empreguismo, e hoje a Venezuela é uma ruína. É um desastre humanitário. Olha, o que o ministro Luiz Roberto Barroso está dizendo aí é que as Forças Armadas estão sendo levadas a entrar num processo eleitoral e, inclusive, atacar o sistema eleitoral. Olha essa, se o chefe das Forças Armadas chama-se Jair Bolsonaro e ele vem reiteradamente falando isso, inclusive perto de generais, acompanhado até do ex-ministro da Defesa, Braga Neto, a quem é cotado para ser vice dele.
Por que essa nota de repúdio das Forças Armadas? Não entendi essa. Não é mais o Bolsonaro que é o comandante-chefe das Forças Armadas? Porque se ele automaticamente fala contra e coloca como comandante, como ministro da Defesa, um general da ativa e enche o seu gabinete, o Palácio do Planalto, de generais, o que não pensar? A nota que o general Paulo Sérgio Nogueira edita, achei assim exagerada, mas depois eu vou falar algumas coisas também do seu Luiz Roberto Barroso, que eu acho que nesse momento erra a mão. Ele dá munição ao Bolsonaro. Bolsonaro adora quando alguém fala de Forças Armadas. Por quê? Porque ele fala para os generais, olha aí, estão falando de vocês aí. Olha essa situação, vocês vão deixar barato, olha só o que está acontecendo. Olha o que ele disse. Aí exagera e transforma as coisas do jeito que não era para ser. Ministro da Defesa diz que fala de Barroso foi ofensa grave. Olha só, o magistrado alertou para a politização das Forças Armadas e orientação para desacreditar o processo eleitoral. Aí, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fala isto, faz uma nota, mas eu não vi sua nota quando o Ministério foi acusado de estar comprando aí gel lubrificante, Viagra, prótese peniana. Eu não vi nenhuma manifestação, nenhuma divulgação acerca disso. Isso seria uma vergonha. Isso seria grave. Não vi também nenhuma nota divulgada do comandante sobre a questão dos 150 milhões do SUS desviado para comprar móveis nas Forças Armadas. Então, eles escolhem o que é grave e o que não é. Então, nesse quesito, tanto está errado, não no teor, porque o ministro não está acusando as Forças Armadas. Ele está dizendo que as Forças Armadas estão sendo orientadas. Ora essa! E a orientação parte de quem, senão do próprio Bolsonaro? É preciso ter prova de uma coisa tão óbvia, que está na lata, na cara, que ele está sempre falando a mesma coisa? Então, leio aqui para você a nota do ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que disse considerar ofensa grave. Por meio de nota, o general afirmou ainda que a fala de Barroso é uma ilação ou insinuação e que não há prova de que as Forças Armadas teriam recebido supostas orientações. Não, o Bolsonaro nunca falou nada, não, nem na presença de vocês, nem por vídeo, nem no dia do Exército. O general também classificou a declaração do ministro do Supremo como irresponsável. Eu leio aqui a nota das Forças Armadas na pessoa do ministro da Defesa, o general da ativa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Afirmar, abro aspas para ele, afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer provas ou evidência de quem orientou ou como aconteceu, é irresponsável e constitui-se uma ofensa grave a essas instituições permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições, disse o general. Na mesma nota, o ministro da Defesa acrescentou que as Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições, calcadas e acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação daquela comissão. Aí ele diz, as eleições são questão de soberania e segurança nacional, de interesse de todos. Ora, se esta nota aqui, porque se não tivesse nada, não precisaria o general se dar ao luxo de soltar uma nota. Bastaria que ficasse em silêncio. O silêncio, às vezes, é uma resposta muito melhor do que fazer uma nota dessa e dizer, aí veio outro general, deixa eu ver isso aqui, desculpa, veio outro general e disse o seguinte, general Ramos disse, também reage à fala de Barroso, Forças Armadas vigilantes.
chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, também reagiu à fala do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e disse que as Forças Armadas estão vigilantes. Ora essa. Vigilantes ao quê? Sempre estar vigilantes nas fronteiras de do nosso país, nos limites que o Brasil faz entre os outros países, nos quartéis orientando os seus soldados. É isso que tem que ser esse vigilante. Agora, vigilante quanto às eleições, o Exército, as Forças Armadas, não são tutela de eleição. O Exército não foi feito, não foi estabelecido para orientar ou supervisionar qualquer eleição no Brasil. Aliás, é aí que eu tenho a minha crítica ao próprio Luiz Roberto Barroso, porque foi ele que criou essa pendenga. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal lá atrás não via aquele que gritava contra a democracia como uma ameaça à democracia. Eles aceitaram Bolsonaro caladinhos. Aliás, fizeram um coro, junto com Romero Jucá, sobre a situação com o Supremo e com tudo. Aceitaram o golpe dado pela presidente Dilma, quando poderiam, naquele momento, ter barrado aquele golpe. Mas tudo bem. De lá para cá, o que mudou? O que eles fizeram? Deixaram a coisa acontecer, o monstro foi se criando e foi alardeando, foi esticando a corda, foi fazendo absurdos e todo mundo se calava. O errado era só o Lula. Lula que governou durante 8 anos e nunca usou Forças Armadas para atentar contra o Congresso ou contra o Supremo Tribunal Federal. Agora eles estão vendo o resultado de terem feito o que fizeram. Estão pagando por um crime que cometeram lá atrás, sendo subservientes nessa situação. E o erro maior do seu Luiz Roberto Barroso foi ter dado esse convite às Forças Armadas, inapropriado, inoportuno, sem necessidade alguma, com medo da gritaria do seu Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é do tipo que grita, grita, grita para animar a torcida dele. Sem grito e sem briga, Bolsonaro não sobrevive nenhuma eleição. Então essa é a tática dele. Ficar brigando e não fazer o que é para fazer como presidente da República, controlar a inflação, abrir novas vagas de emprego, fazer o Brasil produzir, colocar a saúde em primeiro lugar e a educação. Não faz. E ninguém está discutindo isso mais. Estão discutindo o que o Bolsonaro brigou hoje. Como que o Bolsonaro hoje respondeu a isso? É isso que a bolsonarada briga. Eles não estão nem aí para o processo democrático, para que um presidente é eleito. Então, errou o Luiz Roberto Barroso de ter chamado aquele que ele considera que estão sendo orientados para trabalhar contra as eleições para dentro das eleições. Aí eles se acharam o máximo. A Constituição diz que as eleições são coordenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no Poder Judiciário. É isso que a Constituição fala. O Poder Executivo não tem poder de se meter, nem o Exército. Quem chamou o Exército para esse processo a convite foi o seu próprio Luiz Roberto Barroso. Aliás, desde quando os ministros começaram a dar palpite fora dos autos, isso elevou uma briga constante. Aí o que você faz? Generais dão palpite político e também ministro do Supremo dando palpite político. Aí criou isso. Cada um faz o que quer. Na realidade, eles deveriam seguir o exemplo da Rosa Weber. Você vê a Rosa Weber dando entrevista? Você vê ela tuitando, fazendo isso? Não. Ela é uma ministra que, eu sou aqui, eu não sou político. E eu não sou celebridade. O problema é que quando o Bolsonaro faz o que faz, alardeando e dizendo isso, precisam se posicionar, mas sempre se posicionar de uma forma conjunta, como instituição. Porque o que aconteceu no Brasil, que a gente agora diz assim, foi decisão do Lewandowski, foi decisão do Toffoli, foi decisão não sei de quem. A gente nunca usava isso. Era decisão do Supremo e acabou-se. Só que agora a gente personalizou as pessoas. Por quê? Porque eles se personalizaram também, assim como os generais. Então, se os generais não querem críticas, que voltem a exercer aquele papel que a Constituição lhes confere,
que é de proteção à soberania nacional, limitando-se à questão de fronteiras e também da situação de grave ameaça à nossa pátria, o que não é o caso. Então, quando eles passaram a ser políticos, passaram a sofrer críticas políticas. E o problema de general é achar que não pode ser criticado. Se não quer ser criticado, que volte aos quartéis e volte ao que é estabelecido pela Constituição. E não fique dando palpite político. Então está errado. Tanto o general, que dá essa nota inoportuna, não sei para quê, parece que dor de cotovelo. Na verdade, a gente sabe que quem mandou ele dar essa nota foi diretamente o Jair Bolsonaro, que atiça o tempo todo, atiça sim as Forças Armadas. Faz tempo que ele faz isso. O próprio Daniel Silveira, querendo que o Supremo mandasse prender o general Vilas Boas para fazer uma ruptura institucional. Eles fazem isso o tempo todo. São gente que não tem apreço nenhum pela democracia. E aí a gente pergunta, mas será que vai acontecer uma ditadura? Pode acontecer, meu irmão, pode acontecer qualquer período, qualquer tempo. Esse papo de dizer que não acontece, isso aí é lá do tempo não sei do que, minha gente. Tudo pode acontecer. E dizer que isso não acontece é a coisa assim mais inocente do mundo. A gente não é inocente, as coisas mudam de uma hora para outra, e eu acho que se a gente ficar o tempo todo acusando de um lado, o Bolsonaro nada, surfa nisso. Ele adora quando alguém critica as Forças Armadas, ele adora quando alguém mete o pau na polícia. Por quê? Porque é a oportunidade de dizer, olha, tá vendo aí? Eu sou o único que defende vocês. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bacana, olha como eu sou patriota. Tem gente, o Bolsonaro, ele joga a isca e tem gente que apara. Olha, senhoras e senhores, esmaga nesse like. Olha isso. Pesquisa BTG FSB diz Lula lidera com 41, Bolsonaro tem 32 e Ciro 9. Essa pesquisa feita pelo Banco BTG Pactual, que tem como um dos seus fundadores o próprio Paulo Guedes, traz essa nova pesquisa que indica que o Ciro deu uma crescida, o Bolsonaro também deu uma crescidinha e o Lula ficou ali na margem de erro. Lula tem 41 nessa pesquisa espontânea de primeiro turno, Bolsonaro 32 e o Ciro 9. E ainda revelou outras coisas. Isso aqui. De acordo com a pesquisa, Lula venceria Bolsonaro no principal cenário de segundo turno apontado pelo levantamento, por 52 a 37. Já nos demais cenários, Lula tem uma margem ainda maior, derrotando qualquer eventual adversário. Esse é o cruzamento do voto estimulado, gente. É a certeza do voto para outubro de 2022. Eu estou mostrando aqui esse painel para vocês. Isso demonstra as pessoas que já decidiram, que disseram, eu vou votar nesse e não mudo. 82% dos 41 que disseram que vão votar no Bolsonaro, no Lula, disseram, não vou mudar mais meu voto. O mesmo acontece com os eleitores de Bolsonaro, que são 32%. 82% desses 32 disseram o seguinte, não mudo de jeito nenhum. Naqueles que pode mudar o seu voto, até lá, 17% disseram que podem mudar, no caso de Lula, e de 18% no caso de Jair Bolsonaro. Então, veja, nessa questão aqui, nós temos, então, um favorecimento ao Lula, porque 17% dos eleitores de Lula dizem assim, eu posso até mudar. E 18% dos eleitores de Bolsonaro dizem, eu posso mudar. Ou seja, é uma margem muito estreita entre os dois. Isso quer dizer que ambos eleitores, tanto de Bolsonaro como de Lula, são os que estão mais decididos. Os 41% de Lula, 40 e poucos por cento de Lula, não muda. E nem os 32% de Bolsonaro também não. O Bolsonaro tem pontuado entre esses números de 30 a 37, de 28 a 38. O Lula tem pontuado de 37 a 48, conforme as pesquisas. Agora, olha outro detalhe da pesquisa também, gente.
Sem Ciro, Lula vence Bolsonaro no primeiro turno, diz a pesquisa do Banco BTG Pactual do banqueiro Paulo Guedes. Primeiro turno, olha, esse cenário sem Ciro, com apenas 3 candidatos, Lula seria eleito no primeiro turno com 52% dos votos válidos, para 46%, Alckmin como vice é indiferente. Ou seja, o Alckmin como vice não alterou nada a questão do Lula. É mais um modelo simbólico para a elite brasileira. Então aqui nós temos, se o Ciro desistiu, o Ciro está com 9 pontos. Essa pontuação, 65% dos eleitores de Ciro Gomes iriam para o Lula. Isso quer dizer que o Lula alcançaria 52% no primeiro turno e venceria as eleições já no primeiro turno, caso o Ciro Gomes desistisse. O que eu acho muito difícil, porque o Ciro, muito arrogante do jeito que está, magoado do jeito que está e incontrolável. O Ciro está assim de uma maneira que eu nunca vi. Lembrando que quando eu iniciei o meu canal, eu apoiava Ciro Gomes e até achava que naquele momento era o Ciro que tinha que estar no lugar do Haddad. Lembram daqueles vídeos lá atrás? Pois é. Mas agora o Ciro se transformou. Era um Ciro antes das eleições e um Ciro depois das eleições. Ele, inclusive, quando candidato, disse que o Lula só sairia da cadeia se ele fosse eleito presidente da República. Mas o Ciro acho difícil. Mas, Ciro, faça um favor ao Brasil. Desista. Deixe o seu orgulho de lado e apoie Lula para acabar e vencer o Bolsonaro. Quem sabe você não fica ministro da Economia, não é? Vamos lá, gente. Também a pesquisa falou sobre a rejeição. João Dória segue liderando a rejeição com índice de 63%, dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida vem Bolsonaro, com 57%. Lula tem o menor índice entre os principais pré-candidatos, de 45%. Ciro é rejeitado por 49%. Esse dado aqui é muito importante e um dado assim muito, eu diria, folgado para o presidente Lula. Porque quando a gente que analisa política e eleição, a gente sempre tem que pegar o seguinte: qual é o quociente de poder eleitoral ele tem, não é? De voto efetivo que a pessoa tem e compara com a rejeição. Então, se você tem o potencial eleitoral de um lado, mais a rejeição do outro, o potencial tem que ser grande, a rejeição tem que ser pequena. É o que o Lula tem hoje. É um potencial grande e uma rejeição menor do que os outros. O que o Bolsonaro tem hoje é uma aceitação menor que a o Lula e é uma rejeição maior que a de Lula. Então, tudo indica, pelas pesquisas, todas elas, que Bolsonaro não será reeleito. É por isso que o Bolsonaro está nesse desespero todo, tentando ganhar no tapetão, dando um golpe antes das eleições. O que eu acho que o Bolsonaro quer dar um golpe antes das eleições. Agora, as instituições têm que responder, tem que não baixar a calça, porque se baixar a saia, meu irmão, o fundo aparece, aí adeus. A gente está nesse problema porque o pessoal se calou, na hora que era para se manifestar, se cala, se acovarda. Quer ver um covarde que eu não suporto? É aquele nhonho, que as pessoas chamavam ele de nhonho. Sabe qual é? Rodrigo Maia. Teve a oportunidade para tirar este capeta do poder e não fez. Foi um verdadeiro paspalhão. Estava lá e agora não significa absolutamente nada porque não tem poder para isso. Não é? Aí veio o Pacheco, que é aquele chove, não molha, não tem uma autoridade, não tem uma voz. Olha, o Eduardo Cunha, ele era pilantra, era ladrão de acordo com o próprio Moro, mas de uma coisa ele tinha peito, ele tinha aquela arrogância que às vezes faz falta nos poderes. O Bolsonaro, vendo essa fraqueza, vendo esses bananas de plantão, ele cresce, ele grita e a gadaiada acha isso maravilhoso. Olha, gente, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores de 16 anos a mais entre os dias 22 e 24 de abril. As entrevistas foram feitas por telefone. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi feita pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre
protocolo BR 04676/2022. Olha, Abraham Weintraub diz que ia, né, detonar Bolsonaro ontem e fez aquele alarde, 9 horas a gente vai falar que foi ameaçado e tal. O Weintraub disse que ia dizer o seguinte, no final disse que, apesar dos pesares, ainda vai votar no Bolsonaro. Isso é um paspalho, né? É um outro molenga, não é um paspalho medroso. Abraham Weintraub cita algumas conversas, diz que o Bolsonaro o ameaçou, etc., e diz assim, Abraham Weintraub, fiquei magoadinho? Fiquei. Se me pedir desculpa, perdoa o presidente. Com o poder, Bolsonaro foi mudando, ficou deslumbrado. Presidente não é Jesus Cristo, nem Deus. Agora que foi reconhecer isso? Aí o Arthur disse o seguinte, a militância não vale nada para os generais que cercam o presidente, só cria problema, dizendo ele. O Abraham Weintraub falou, os generais diziam que para Bolsonaro que seu melhor adversário seria Lula. Uma vez, Bolsonaro respondeu, Lula não é culpado por tudo isso que estão falando dele. O Abraham Weintraub dizendo que o Bolsonaro tinha dito isso do Lula. Lula não é culpado por tudo isso que atribui a ele, disse o Bolsonaro. Palavra final de Abraham Weintraub, que ainda não desistiu de disputar o governo de São Paulo. Como um líder, Bolsonaro se perdeu. Ele não é mais o líder da direita dos conservadores. Ele se perdeu, mas disse que o perdoaria. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. A gente volta à noite, às 21h45. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Hasta la vista, baby.